A citação da BNT. A citação do discurso de outrem também é abordada em uma perspectiva de técnica segundo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Doravante, a BNT, a NBR, a NBR 10.520 de agosto de 2020, em vigência de 29 de setembro de 2002, é uma norma da ABNT que estabelece orientações para citações de textos em documentos com os objetivos de discussão aqui em questão de plágio, de autoria de trabalhos acadêmicos. O foco recai sobre desse expediente de documentos de natureza científica, como se o caso da elaboração de textos produzidos em contextos acadêmicos, das artigos científicos, trabalhos de conclusão, curso de graduação, de especialização, lato sensus, dissertação, mestrado e tese de doutorado. Na seleção de terceiro documento destina sua definição e apresenta-se um conceito de citação e registra-se na classificação da citação para o documento. Citação: menção ou a informação extraída da fonte de citação, criação de direita de texto que não deve ser acesso original de citação direta. Descrição textual da parte da obra do autor, consultado da citação do texto baseado na obra. Nas informações apresentadas no documento quanto às definições, não há complexidade do ponto de vista do entendimento que sejam atividades de se reportar o discurso alheio. A mesma observação é válida para a estrutura ou forma com as citações que devem aparecer com o corpo do texto. Entretanto, chama-se a atenção para o aspecto do uso da função deste recurso de processo de elaboração de um trabalho normativo, sobretudo da natureza acadêmica. É preciso pensar mais um pouco do que a concentração do caracterizado, isto é, fundamental entender os efeitos e sentidos decorrentes do emprego de citação. Sobretudo se considera fato que escolha por outro procedimento que revela a tomada de posição axiológica por parte do autor do documento, mas não na norma que cumpre o papel de orientar o pesquisador quanto ao emprego do discurso de outrem. Observe-se primeiramente a própria conceituação de citação. O documento é apenas que resiste de conferir a citação a menção inovativa e extraída da fonte. Trata-se de uma definição simples e objetiva de maior aprofundamento, nem quanto representa a classificação de citações conforme o fragmento acima. E esse mesmo é válido para a diferença de outra, apenas um fato da primeira que permite a extração literal do fragmento em que se cita da segunda, considerar tal fato feito apenas para parafrasar a menção literal que evidencia. Além de tópicos de aprendizagem da NBR, ainda apresenta outros recursos que não servem para imediatamente a citação do discurso do trem e traz informações completamente que contribuem tanto para a compreensão do conteúdo que está sendo abordado, quanto a orientação do leitor em relação às fontes de pesquisa e de consulta de matérias que serviriam de base dentro de outras funções desses recursos. São notas de referência, notas de rodapé, notas de explicações tratadas no contexto da escola, seja qual o nível de ensino. Portanto, o aluno atende às definições apresentadas na RB, a fim de evitar inadequadamente as palavras do trem, sem devida menção de fontes da qual extrai informações, por discutir a falta ou manejo da utilização dos recursos da citação de alguns pesquisadores, senão apenas de incidentes da pesquisa que acabam cometendo alguns tipos de falha. Quais as implicações da dimensão da ética da pesquisa diante do aprofundamento desses aspectos? Seguindo a exposição da BNT, em outra seção do texto merece um destaque e é muito produtiva que se trata em regras da apresentação de citação em geral, serão tratadas as seguintes situações em seus respectivos exemplos, ou que se torna um documento bastante didático e acessível, até mesmo para iniciantes da pesquisa acadêmica. Citações diretas do texto de 3 linhas, citações diretas do texto de mais 4 linhas, indicações e suspensões, interpolações, comentários,
entre a ênfase ou destaque, registro de informações obtidas no meio de verbal oral, palestras e conferências, etc. Citação de trabalhos de frases de elaboração, indicações de ênfases em trecho de citação e, por fim, registro de tradução de citação feita pelo autor. Para todas essas situações, vale o princípio geral do formulário do próprio documento. Nas citações das chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável pelo título incluído, na sentença que deve ser letras maiúsculas ou minúsculas, quando estiverem sempre pertencentes, e deve ser em letras maiúsculas. Ah, certo. São esses gerais os casos mais prototípicos tratados do documento, os quais são seguidos em exemplos que foram possível fazer um devido espaço limitando de que se dispõe. Em todos os casos apresentados, chama-se a atenção ainda para os sinais de pontuação que integram citações, como aspas, parênteses, colchetes e vírgulas. Os pontos finais, além de, evidentemente, de recursos tipográficos, como itálico e negrito. Recomenda-se, portanto, o estudante da leitura integral atentar a DRB 10.520. Além de regras de apresentação de outro importante exposto do documento, é um sistema chamado de citações que ocorrem em dois modos. O sistema numérico é um sistema de autodata no primeiro caso. Quando o pesquisador opta por usar notas de rodapé, trabalha-se de sistema chamado de citação indicando, pois se torna um texto confuso e denso, já que as notas de rodapé, por finalidade, apresentam de um texto acadêmico em relação ao aspecto estrutural. É preciso lembrar que o sistema adota a numeração utilizada após o sinal de pontuação finalizando no texto, daí chamado de sistemas numéricos. Essa numeração deve ser contínua em todo o texto. No sistema de autodata do registro, chamada de citação é feito como regra geral pelo sobrenome de cada autor, pelo nome de cada entidade responsável, até pelo sinal de pontuação seguido da data de publicação do documento. Página de citação de casos de citação direta, separados por vírgula e entre as parafrases. Os dois sistemas chamados têm legitimidade normativa e pode ser escolhido pelo pesquisador. Contato do sistema selecionado seja utilizado em todo o trabalho, visando uniformidade do texto, além de permitir a sua correlação de listas de referente em rótulo de rodapé. Plágio e escritura acadêmica, fronteiras entre o discurso próprio e o discurso alheio. Discutir o conceito de plágio não é a tarefa mais fácil, pois envolve aspectos não apenas acadêmicos, mas jurídicos, éticos, ensejando, portanto, ponderação, e é um bom senso de abordagem do tema. Nesse trabalho interessa com o recorte e apresenta a caracterização mais sobre o conceito de circunscrevendo o contexto o acadêmico e tendo como objetivo contribuir para o esclarecimento da comunidade acadêmica acerca do manejo adequado da palavra do outro. Apresenta discussão bastante didática, esclarecedora sobre plágio. Vale lembrar, apesar da plágio ser um bastante elucidador de meios acadêmicos contemporâneos, suas raízes remontam à antiguidade, segundo o autor. Para conceituar o plágio, ocorre um dicionário de língua portuguesa, chegando a definir e trata-se de qualquer método conteúdo produzido e apresentado originalmente, a de quem é representado por outra pessoa como se fosse seu próprio dito. Inédito. Pela especificidade desde o trabalho, o foco recairá sobre a plágio acadêmico. O que o autor traz da novidade da discussão
sobre o assunto da ideia do terceiro, sujeito envolvido na prática. Para ele, normalmente é um plágio que envolve duas pessoas, o autor e sua obra, pessoal responsável pela produção, redator, ou seja, pessoa que copia o conteúdo do autor. Entretanto, amplia em três números envolvidos nas práticas plagiadoras, incluindo figura do leitor, com que aquele recebe o conteúdo intelectual, seja da forma ativa ou passiva. No caso ainda de forma involuntária, o professor solicita determinados tipos de trabalhos escolares, acabando diretamente proporcionando a oportunidade na prática do plágio. No segundo caso, os professores orientadores, trabalhos acadêmicos que acabam sendo enganados por pupilos. Estes apresentam trabalhos bem elaborados do ponto de vista técnico, mas de fato não foram os autores responsáveis pelo conteúdo apresentado, seja pelo que tenha dado tal fraude, compra do trabalho, representação de outro professor ou componente curricular, sessão de trabalho, elaboração por colega de disciplina, semestres anteriores por mais adiante. Essa visão do autor acerca do terceiro subjetivo do leitor, embora possa ser discutida e avaliada, traz à tona dois outros conceitos importantes acerca do plágio e de sua forma de manifestação de espaços acadêmicos. O plágio consentido e autoplágio. O primeiro caso que ocorre quando o trabalho é feito por terceiros, mas apresentado de oportunidade da leitora, como se tivesse elaborado pelo sujeito aluno, pesquisador. Nesse sentido, a pessoa que prestou a serviço o conceito de trabalho seja apreciador do mesmo leitor que não sabia sobre o ocorrido. Caso autoplágio, o trabalho foi elaborado legitimamente pelo autor, mas apresentando aos leitores diferentes ciências inéditos, então apresentando a mais de uma vez, mais um uso da atuação como se fosse a primeira. O primeiro autor, neste caso, copia de si mesmo, sem que o leitor tome conhecimento desse ato. Outro aspecto, ao menos importante nessa discussão, além da conceituação e conhecimento de razões pelas quais comete o plágio, aponta pelo menos os motivos que estão na lista dos fatores que contribuem para a emergência da plágio na academia. A primeira razão é o desconhecimento técnico do autor em relação ao procedimento registrado nas fontes e informações de pesquisa, por inabilidade ou por negligência do autor, que omite tantos indicadores ou autores, casos da citação, bem como referências de fontes que não suportam o seu trabalho, considerando normas de organização de trabalho científica enfadonhas e desaminadamente meticulosas. Pesquisadores que incorrem a falta de paciência quanto ao uso da normatização das mesmas regras da escrita acadêmica, ocasionando isso um problema mais sério. A facilidade do acesso da informação disponível na internet e o uso de recursos de edição de texto também apontados como principais razões do aumento do índice de plágio de trabalhos escolares. O avanço dos recursos tecnológicos possibilitou a divulgação da quantidade insondável de textos, dos quais variados, de matérias de conhecimento, o qual impulsionou a prática de pesquisa sem entrar a mérito do aspecto qualitativo dessa questão, facilitando significativamente a busca das informações da rede mundial de computadores. Isso tudo facilitando a sofisticação de variadas ferramentas de edição de textos. Muitos cooperam com o trabalho da manipulação de informações. O terceiro fator proporcionado na prática da cópia da falta do tempo dos estudantes, muitos veem os trabalhos copiados na internet ou elaborados por terceiros de forma de agilizar o tempo ocupado no trabalho do dia a dia, de responsabilidades familiares e sociais, ou até mesmo das próprias tarefas acadêmicas, como a leitura de realizações de outros trabalhos, de avaliação de atividade que completa, etc. O fator que o aluno dispõe de tão pouco tempo para a carga elevada da atividade seja levado à tentação de recorrer, experimento responsável para a componente da própria formação.
A dificuldade da escrita acadêmica do hábito de reprodução de textos constitui o quarto fator responsável por emergências da prática de plágio. A respeito, Crosser, letras de tenista para a reprodução textual, ênfase do aspecto técnico do texto de normatização ou até mesmo das gramáticas. Tal prática da pedagogia não favorece a emergência do sujeito leitor, que saiba articular as construções do conhecimento, possibilitando a leitura da pesquisa bibliográfica. Em penúltimo lugar, pode-se descartar o interesse no aumento do número de publicações de razões que é a ocorrência do plágio. O autor destaca que os alunos, quando os professores constantemente pressionados, produzem cada vez mais, sendo muitas das vezes produtivos nas condições para a concessão de recursos e outras vantagens para a pesquisa científica. Alia-se a isso ainda a ambição pessoal do autor que deseja publicar a qualquer custo e apresentando um sério risco na originalidade e na integridade para a qualidade científica em todos os níveis acadêmicos.